Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Manu. Hoje veremos um pouco sobre o algoritmo da divisão por um algarismo no divisor. Mas o que é a divisão? Vimos que a divisão é o inverso da multiplicação. Quando falamos em dividir, falamos em repartir em partes iguais. Mas o que significa dividir? O que significa dividir de forma justa? Veremos a seguinte situação. Amanda ganhou 10 chocolates. Sua mãe disse: divida com seu irmão. Amanda pensou: vou dar 2 bombons para ele e o resto fica para mim. Quem é como Amanda? Quem gosta de chocolate? Será que foi uma divisão justa? Em matemática, quando falamos em divisão, sempre devemos dividir em partes iguais e de modo que sobre o menor resto possível. Só para relembrar, né? A gente já viu, quem ainda não assistiu sobre as ideias da divisão, vou deixar aqui no link. Eu tenho um vídeo onde a gente explica detalhadamente sobre essas ideias. Mas para relembrar, nós vimos que as ideias da divisão são a ideia de partilha e a ideia de medida. É importante, né, que a gente saiba definir em uma situação problema qual a ideia que está se referindo, pois você vai saber, né, qual operação você deverá utilizar. Então, se numa determinada situação problema tiver a ideia de partilha ou a ideia de medida, você já sabe que a operação a ser utilizada é a divisão. Vou deixar aqui no link quem ainda não assistiu essa aula para poder assistir, vale a pena. Então, vamos registrar a divisão, né? Vamos relembrar aqui quais são as partes da divisão. Nós temos o dividendo, o divisor, que na aula de hoje nós iremos estudar a divisão por um algarismo no divisor apenas, o quociente, que é o que a gente chama de resposta, e o resto. Só lembrando aqui que quando a gente vai fazer o algoritmo da divisão, né, armar a continha, a gente utiliza a chave, né, que é esse símbolo aqui. Uma divisão, ela pode ser classificada em 2 grupos. A divisão exata, quando o resto é igual a 0, e a divisão inexata, quando o resto é diferente de 0. O que é o algoritmo da divisão? Toda vez que a gente fala em algoritmo, a gente está falando no passo a passo. No caso, o algoritmo da divisão é simplesmente o passo a passo para resolver uma conta de divisão. Vamos lá, a nossa divisão por um algarismo. Quando não der para fazermos uma conta de cabeça, fazemos a conta no papel. Por isso é importante a gente saber esse processo para que a gente possa fazer essas continhas maiores no papel. Veja a seguinte situação. Quero dividir 756 bombons para meus 4 melhores amigos. Com quantos bombons cada um vai ficar? Então, a gente vai armar nossa continha, colocar 756. Eu coloquei aqui até no quadro, né, de valor de posição, unidade, dezena e centena, a chave e a divisão por 4. Então, aqui, ó, existem 7 centenas para ser dividido em 4 partes. Então, nós vamos pensar na seguinte situação. Quantas vezes o 4 cabe no 7? Então, você pode fazer a tabuada do 4, né? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8, né? Então, a gente já sabe que o 4 ele não cabe 2 vezes no 7, porque 2 vezes 4 é 8. E 8 é maior que 7. Então, cabe só uma vez. 1 vezes 4, 4. Aí, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir. 7 centenas menos 4 centenas é igual a 3 centenas. As 3 centenas que restam, convertemos em dezenas, com as 5 dezenas de 756. Então, a gente desce aqui o próximo número, que no caso é o 5,
e aí ficam-se 35 dezenas, dividido por 4. Então, nós vamos fazer aquele mesmo esquema. Quantas vezes o 4 cabe no 35? Então, se você tiver a tabuada do 4, é melhor ainda do lado. Se tiver de cabeça, se souber de cabeça, é ótimo. Então, vamos fazer a tabuada do 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 4, 36. Nossa, passou, né? 36 é maior que o 35. Então, não vai ser o 9. Então, se não é o 9, é um número que está abaixo do 9, né? Um número menor que 9, que no caso é o 8. 8 vezes 4, 32. Então, o 4 cabe 8 vezes no 35. 8 vezes 4, 32. 35 menos 32, temos 3. Né? No caso, nós temos 3 dezenas. E aí, a gente desce o próximo número. Que é o próximo número das unidades? O 6. Então, ficamos com 30 mais 6, 36 unidades. 36 dividido para 4, né? A gente vai ver qual o número que multiplicado por 4 de 36 ou mais próximo de 36. Então, nós vamos fazer 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, 24, 7 vezes 4, 28, 8 vezes 4, 32, 9 vezes 4, 36. Então, será o 9. 9 vezes 4, 36. 36 menos 33. 36 menos 36, 0. Note que aqui, quando nós temos um resultado com o resto 0, nós temos uma divisão exata. Então, 756 dividido para 4 é igual a 189. Então, esse é o processo, é o algoritmo da divisão, né? Sugiro que vocês revejam esse vídeo, peguem alguns cálculos de divisão que a professora de vocês passarem e aí vão fazendo, seguindo esse algoritmo. E lembre, quanto mais vezes você for praticar, né, melhor, mais fácil esse processo se tornará. Então, fique atento, né? Na próxima aula será lançado a parte 2 desse vídeo, onde nós iremos aprender divisão com 2 algarismos no divisor. Mas antes disso, né, é necessário que a gente domine a divisão por um algarismo no divisor. Então, até a nossa próxima aula. Se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no sininho, dê a sua curtida para que esse vídeo possa chegar a mais alunos e possa ter um engajamento maior.